índios, que eles têm as suas próprias escolas, e os professores lá do norte, lá eu trabalho muito com Rondônia, a região amazônica, onde tem maior concentração de índios, eles têm me comentado que as escolas dos índios, algumas delas são as melhores escolas do Brasil. Eles têm toda a infraestrutura que precisa, incluindo data show dentro da escola de índio. Agora veja o seguinte, os índios são educados na sua língua indígena. Ou seja, o governo brasileiro reconheceu os índios como minoria linguística. Agora, por que o surdo não é reconhecido como minoria linguística? Por que o surdo é colocado psicanaliticamente como um ato falho do lado do mental? Então, essa é a grande briga dos surdos. E a questão me ocorreu agora do professor ouvinte ensinar Libras, enquanto a legislação, esse preferencialmente também tem o entendimento de que, no caso de não haver professor capacitado, não é isso? Numa região ou numa determinada circunstância em que não existe um professor surdo capacitado para ministrar aulas de Libras, então se admitiria um ouvinte, mas em casos de exceções. Mas veja só, agora existem duas soluções para este problema e que eu tenho visto no Brasil que estão fazendo. Por exemplo, cidades muito pequenas, deixa eu pegar, por exemplo, Cacoal, no interior de Rondônia, uma cidade que deve ter 15 mil habitantes, tá? Cacoal, os professores tão conscientes que são, fizeram o quê? Pegaram o melhor surdo da cidade, aquele que mais fluência tinha na língua de sinais, trabalharam algumas coisas de metodologia de ensino e coisa e tal, e didáticas e dinâmicas, aí vai o professor ouvinte junto com o surdo, o professor ouvinte passa a parte teórica da língua de sinais, mas é o ouvinte que vai lá na frente, o surdo que vai lá na frente e passa a Libras. E a contratação é feita via o ouvinte. E o ouvinte faz o repasse do salário para o surdo. Então, achou-se uma solução já em muitas cidades pequenas do Brasil. Agora, cidades como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, né, grandes estados, é imperdoável isso. Por quê? Porque nós temos dezenas, se não centenas de surdos hoje, frequentando faculdades, surdos já formados, estamos em outro contexto, então achar um surdo com graduação superior para ensinar Libras não é difícil. Então nós temos que mudar a lei, porque essa história de que o surdo tem que ser formado em pedagogia ou letras para poder ensinar Libras, isso é um grande equívoco, porque a língua ele adquiriu independente dessas disciplinas. Com certeza. E elas independem dessa disciplina. É a sua língua materna. Porque ele tem a língua materna e ele pode perfeitamente receber um treinamento via intérprete ou via um professor intérprete, as áreas de pedagogia e as áreas de letras ou linguística que ele eventualmente tenha que usar dentro da sala de aula. E eu já ouvi, inclusive, comentários, logicamente que eu não aceitei, dizendo coisas parecidas assim, mas isso não seria uma discriminação ao contrário? Você não permitir que o ouvinte ensine Libras? Fale um pouquinho, por que não seria uma discriminação ao contrário? Nós estamos falando, Leomar, eu não sei se eu falei na outra entrevista, de duas línguas, de duas modalidades diferentes. Nós temos excelentes professores de inglês, ou inglês, ou francês, ou qualquer língua oral, mas primeiro você vai verificar que esses professores tiveram uma imersão linguística enorme, ou moraram nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na França, ou na Espanha, passaram um bom tempo lá e adquiriram realmente com fluência a língua. Porém, são duas línguas de mesma modalidade, oral auditiva. Agora, a Libras é de outra modalidade, é de modalidade espaço visual tridimensional. Então, nós ouvintes nunca teremos o domínio que um surdo tem tridimensional e espaço visual de uma língua, até porque isso não é da nossa cultura. Da nossa cultura